Você tem inteligência financeira? Pelo menos já parou para pensar qual é a sua relação com o dinheiro? Essa habilidade não está ligada a cálculos matemáticos, mas sim em como você está gerindo seus recursos. Economizar dinheiro, ter uma reserva de emergência, fazer investimentos, entre outras coisas, demonstra o seu nível de inteligência. E deixamos claro, qualquer pessoa pode desenvolver inteligência financeira. Para que você entenda melhor o que é e como desenvolver esse conhecimento, selecionamos neste vídeo 12 ensinamentos e passos para você colocar em prática e se tornar uma pessoa com mais prosperidade e qualidade de vida financeira. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. O que é inteligência financeira? Podemos dizer que a inteligência financeira é a capacidade de tomar as melhores decisões em relação a finanças pessoais. É aquela pessoa que sabe organizar o orçamento, poupar dinheiro, não gastar além do que ganha, ou seja, lidar bem com dinheiro e ser estratégica. Muitas vezes essa habilidade pode ser confundida com ter muito dinheiro, mas não se engane. Há pessoas que ganham mais e estão com as finanças mais desorganizadas do que quem tem menos. Independente da sua renda, ter uma organização financeira vai livrar você de muitos problemas, sem falar que é uma ótima forma de planejar o futuro tomando as melhores decisões. Número 2. Qual a importância de se desenvolver a inteligência financeira? Quando você desenvolve a inteligência financeira, cria hábitos mais saudáveis e melhora sua relação com o dinheiro. Você administra melhor seus recursos e consegue tomar decisões inteligentes sobre como e onde o dinheiro será gasto. Você pode começar a ter poder de escolha. A vida é muito dinâmica e há hora para tudo. Em alguns momentos, você vai precisar cortar gastos para alcançar um objetivo, para lá na frente poder desfrutar de, quem sabe, férias em família ou um carro novo. Isso demonstra seu nível de inteligência, saber gerir os recursos de forma que seus ganhos e gastos estejam equilibrados e o futuro esteja planejado. Número 3. Como desenvolver a inteligência financeira? Sempre é tempo de aprender e a educação financeira ajuda muito aqueles que desejam desenvolver a inteligência financeira. Agora que você já conhece o conceito, fica mais fácil compreender quais as áreas da sua vida financeira precisam de uma atenção especial. Então, veja alguns passos para que você tenha uma melhor relação com o dinheiro. Número 4. Conheça sua realidade financeira atual. Tenha um orçamento. Às vezes, o orçamento está fora de controle e nem sabemos os gastos e as receitas mensais da família. Também pode ser que nem você tenha feito um orçamento ainda. Por isso, é importante avaliar a sua situação financeira. Para pensar no curto, médio e longo prazo, é necessário saber onde você está e onde quer chegar. Uma planilha de controle financeiro pode se tornar uma ótima aliada para isso. Você vai ver os resultados de conhecer bem suas finanças. Sem um orçamento, é fácil gastar mais do que se ganha e acabar endividado. Ter um orçamento pode ajudá-lo a controlar seus gastos e encontrar áreas onde pode economizar. Para começar, é importante entender seus gastos e despesas mensais. Faça uma lista de todas as suas fontes de renda, incluindo salário, rendimentos de investimentos, aluguéis e qualquer outra fonte de renda. Em seguida, liste todas as suas despesas mensais, como aluguel, contas de luz e água, transporte, alimentação, entre outras. Número 5. Tenha metas e objetivos. Esse é um dos pontos fundamentais no desenvolvimento da inteligência financeira. Ter objetivos vai guiar muitas das suas decisões. O que você deseja para seu futuro financeiro? Uma aposentadoria tranquila? Uma casa na praia ou no campo? Ou viajar muito? Seus objetivos podem ser menores ou maiores, não importa. Quando você usa o GPS, tem que colocar um ponto de partida e outro de chegada, não é mesmo? Na vida financeira é a mesma coisa. Depois de saber onde está, precisa definir onde quer chegar. Por isso, estabeleça metas. Faça isso de forma realista. Nessas horas, vale lembrar aquela frase típica da mãe: não se pode ter tudo, mas com planejamento você pode ter muito mais do que tem agora, o que nos leva ao próximo passo. Número 6. Crie um orçamento mensal detalhado.
Determine quanto dinheiro você quer economizar ou investir a cada mês e defina limites para seus gastos em cada categoria, como alimentação, transporte, entretenimento e outros. Ao seguir seu orçamento, você poderá identificar áreas onde pode economizar mais dinheiro e aumentar sua capacidade de investimento. Por exemplo, você pode optar por cozinhar em casa em vez de jantar fora, escolher transporte público em vez de usar o carro ou cortar gastos desnecessários, como assinaturas de serviços que você não usa. Ter um orçamento também ajuda a evitar dívidas desnecessárias, controlar as despesas do cartão de crédito e lidar com emergências financeiras. Lembre-se de que manter um orçamento é uma prática constante, então certifique-se de revisá-lo regularmente e ajustá-lo conforme necessário. Número 7. Economize dinheiro regularmente. É importante economizar uma porcentagem do seu salário todo mês, mesmo que seja apenas uma pequena quantia. Muitas pessoas não economizam porque acham que não têm dinheiro suficiente, mas economizar é uma questão de prioridade. Exatamente. Muitas vezes as pessoas acreditam que não conseguem economizar dinheiro porque estão gastando tudo que ganham, mas isso não é necessariamente verdade. É possível economizar até mesmo com um salário modesto, desde que se faça um orçamento, reduza gastos desnecessários, crie o hábito de economizar regularmente. Além disso, economizar dinheiro é importante porque permite que você tenha uma reserva financeira para imprevistos e também permite que você atinja seus objetivos financeiros a longo prazo, como comprar uma casa ou se aposentar confortavelmente. Portanto, é essencial criar o hábito de economizar dinheiro regularmente, mesmo que seja apenas uma pequena quantia por mês. Você pode economizar definindo uma meta de economia, como economizar 10% do seu salário, por exemplo, e ajustar seu estilo de vida e seus gastos de acordo. Você conquista a liberdade financeira não com o que você ganha, mas com o que você poupa. Número 8. Pague as dívidas. Se você tem dívidas, é importante pagá-las o mais rápido possível. Não pagar as dívidas pode levar a juros altos e a uma montanha de dívidas que pode ser difícil de pagar. Além dos juros altos, não pagar as dívidas também pode prejudicar sua pontuação de crédito, tornando mais difícil obter crédito no futuro. Se você está com dificuldade para pagar suas dívidas, é importante buscar ajuda e orientação de um profissional financeiro. Eles podem ajudá-la a desenvolver um plano de pagamento para quitar suas dívidas de forma eficiente e efetiva. Não deixe suas dívidas acumularem e se tornarem um fardo ainda maior no futuro. Número 9. Tenha uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência pode ajudá-la a lidar com despesas inesperadas, como uma perda de emprego ou uma grande despesa médica. Muitas pessoas não têm uma reserva de emergência e acabam tendo que recorrer a empréstimos ou cartões de crédito para lidar com essas despesas. Ter uma reserva de emergência é uma parte importante de uma boa gestão financeira. Geralmente, é recomendado ter de 3 a 6 meses de despesas básicas guardadas em uma conta poupança ou de investimentos de fácil acesso. Isso pode ajudá-lo a evitar dívidas desnecessárias e a se preparar para imprevistos. Algumas estratégias para construir uma reserva de emergência incluem economizar uma porcentagem do seu salário todo mês, colocar uma parte do seu dinheiro extra como bônus ou renda extra diretamente em sua reserva de emergência e ajustar o seu orçamento para economizar mais dinheiro. É importante lembrar que a reserva de emergência é para situações imprevistas e não deve ser usada para gastos rotineiros ou para investir em ativos arriscados. Número 10. Aprenda a investir. Investir é uma maneira de fazer o seu dinheiro crescer. Muitas pessoas não investem o suficiente ou investem em coisas que não rendem tanto quanto poderiam. É importante investir em uma variedade de ativos, renda fixa e variável. Além disso, é importante ter uma estratégia de investimento clara e definida, com objetivos de longo prazo em mente. É comum que as pessoas tenham medo de investir, mas é preciso lembrar que o investimento é uma maneira comprovada de construir riqueza ao longo do tempo. Outro erro comum é não diversificar os investimentos. Investir todo o seu dinheiro em uma única ação ou em um único setor pode ser arriscado.
pois se esse setor ou ação não for bem sucedido, você pode perder todo o seu dinheiro. Diversificar sua carteira de investimentos em diferentes setores, ativos e classes de ativos pode ajudar a reduzir o risco da sua carteira e aumentar seu potencial de retorno. Por fim, não monitorar seus investimentos regularmente é outro erro comum. É importante acompanhar o desempenho dos seus investimentos, fazer ajustes quando necessário e monitorar seus custos, taxas e impostos para garantir que esteja obtendo o melhor retorno possível. Número 11. Tempo versus juros compostos. A máxima tempo é dinheiro se aplica bem demais no universo das finanças. Mesmo pequenas aplicações tendem a crescer exponencialmente em função do poder dos juros compostos. E entender essa relação temporal vai te ajudar a projetar o cumprimento dos seus objetivos dentro dos prazos determinados. Portanto, fuja de pagar juros, invista e ganhe com os juros compostos. Número 12. Busque conhecimento financeiro. Buscar conhecimento financeiro é fundamental para ter sucesso na gestão das finanças pessoais. Infelizmente, muitas pessoas não se preocupam em aprender sobre finanças e acabam tomando decisões ruins com o seu dinheiro. Além disso, muitas vezes as escolas não ensinam habilidades financeiras básicas, o que torna ainda mais importante buscar conhecimento por conta própria. Existem várias maneiras de buscar conhecimento financeiro, como ler livros sobre finanças pessoais, participar de cursos e workshops, assistir a vídeos e ouvir podcasts de especialistas em finanças. É importante escolher fontes confiáveis e verificar as informações antes de aplicá-las em sua vida financeira. Ao buscar conhecimento financeiro, você pode aprender sobre orçamento, investimentos, planejamento financeiro para curto e longo prazo, como lidar com dívidas, como economizar dinheiro e muito mais. Com o tempo, você pode se tornar mais seguro e confiante em relação às suas finanças e estar melhor preparado para tomar decisões financeiras inteligentes. Se você está curtindo o nosso vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e deixar o sininho das notificações para que esse e outros conteúdos do Quinta Essência cheguem para outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!